Então, assim, minha mãe foi criada no orfanato, e lá nesse orfanato que ela aprendeu a bordar, sabe? E aí, assim, depois, né, que teve que sair do orfanato com 18 anos, foi trabalhar em casa de família, foi para o Rio de Janeiro, voltou, e aí casou com meu pai com 21 anos, e disso ela foi empreender. Ela foi fazer os bordados que ela sabia fazer, foi bordar enxoval de bebê, que naquela época, né, usava-se muito mais do que hoje, que era, como é que chama? Pagãozinho, viramanta, tudo bordado à mão, babador, né? E tudo, e isso ela passou a bordar essas peças e oferecer nas casas das pessoas que estavam grávidas. Então ela né, teve essa sacada e tudo, e foi empreender nisso, e aí depois disso passou a fazer, não, antes disso, foi fazer colete, aí ela foi costurar, foi fazer colete, depois ela foi vender roupa, até que ela foi fazer bolsas. Começou fazendo bolsas de fuxico, você quem sabe, conhece fuxico? Isso já tem uns 20 anos, né? Mais ou menos. Muito mais. Começou fazendo bolsa de fuxico e depois ela foi e pensou, bom, como eu bordo, então eu vou fazer bolsas bordadas, né? Então ela foi fazer as bolsas de tecido, técnica de patchwork, e aí bordando as bolsas e tudo. Eu nunca fui por esse caminho, sempre gostei de trabalho manual por causa dela, mas ela nunca ela sempre falava comigo assim, eu não estudei, mas você vai estudar. Ela ficava colocando isso na minha cabeça, né? E aí eu cresci vendo ela fazer, ajudava uma coisa ou outra, mas aí fui fazer pedagogia, então em 2009 formei pedagogia, fui ser professora e sou professora até hoje, para quem não sabe. Hoje em dia eu trabalho ainda em meio horário por causa das bolsas, né? Porque eu trabalhava o dia todo na coordenação pedagógica e tudo. Com a pandemia, e assim, e sempre vendendo as peças dela, porque a escola é o que mais tem é mulher, né, gente? Para vender. Então sempre vendia as peças, as bolsas nas escolas e tudo. Aí veio a pandemia. Trabalhava o dia todo desde os 17 anos, nunca gostei de ficar parada. E professora, né? Fiquei parada em casa, na coordenação pedagógica e tudo, não tinha muito o que fazer. Fui fazer minhas peças de crochê, porque eu sempre gostei de fazer crochê desde a adolescência, mas fazia pra mim. Fazia pra mim, nunca fiz pra vender e tudo, até que no final do primeiro ano de pandemia, uma amiga da minha mãe falou assim, Samara, você não faz essa bolsa pra mim não, de crochê? Você sabe fazer crochê? Aí eu olhei assim, era um quadradinho, falei, faço. Aí fiz a primeira, fiz a segunda, fiz a terceira, e aí fui conhecendo bolsas de crochê e outras peças que tinham estrutura, vamos dizer assim. Porque antigamente você pensava em bolsa de crochê, você pensava o quê? Aquelas capangas hippie, sabe? Que não tinha nenhuma estrutura e tudo. E aí eu fui passar a conhecer, falei assim, olha, eu tô gostando disso. Descobri um talento que eu mesmo nem conhecia. E eu falei assim, mãe, vamos manter a sociedade? Né? Falei assim, eu não vou ser concorrente da minha mãe, né, gente? Aí ela fazia as bolsas de tecido bordado, eu fazia as bolsas de crochê, mas quem fazia o acabamento era minha mãe, porque a parte da costura, tudo com ela. Eu falei assim, então tá, então vamos fazer uma marca, isso tudo na pandemia, gente. Vamos fazer uma marca, vamos fazer um site, vamos fazer um Instagram. E quando foi o começo desse ano, minha mãe falou assim, Samara, eu já tive bolsas em várias lojas em Belo Horizonte e tudo, a gente podia procurar de novo, né, e tudo. Eu falei, mãe, mas como é que eu vou chegar assim, né, sem conhecer ninguém e tal. E aí eu fiquei pensando, gente, como é que eu vou fazer? E aí, pensando em tudo, e Deus escuta as nossas orações, apareceu no WhatsApp, a mensagem do grupo, me convidando para o grupo. Não dei muita importância não, porque a gente recebe tanta coisa todos os dias. Uns 15 dias depois, uns 10 dias depois, a mensagem de novo. Falei, gente, eu nem abri esse vídeo. Na hora eu estava dentro da sala de aula, já como nem ver. Nem abri esse vídeo, depois eu vou ler, ver o que é. Quando eu entrei no Instagram da Silvana, me interessei. Falei, gente, isso aqui acho que é o que eu estou procurando. Para ter contatos com as pessoas, porque para quem não sabe, a gente é de Santa Luzia. Então, para ter contato em Belo Horizonte e tal, conhecer mais pessoas e tal.
E aí eu fui e mandei perguntando que dia que era. Isso era uma segunda-feira, o encontro era na terça. Era no outro dia. E aí vim no primeiro encontro desse ano, fui a primeira associada, né, Silvana? E aí nisso muita coisa aconteceu esse ano, muitas vendas, como vou dizer, muitos encontros mesmo de pessoas, fui convidada para vários eventos. Em outubro a gente teve uma matéria, né, no estado de Minas, toda sobre as nossas bolsas. Então assim, a valorização, né, cresceu e a gente está muito feliz. Parceria com a A Arte. parceria, a gente arrumou, né, vários parceiros e tudo. Então, o gente, grupo fez muita diferença para a gente. Bem resumido, viu, gente? Porque a história aqui é longa. Aqui, interessante que, mais uma vez, que fica pra gente a lição, né, gente? Que a mesma água que amolece a batata, endurece o ovo. Então, as duas, em 2 momentos difíceis, viver em orfanato, a gente não faz ideia do que é isso. O quão duro isso pode ser. E isso virou sinal de prosperidade para a vida dela, da filha e de muitas outras pessoas. Então, a gente recebe aqui o como ela pegou disso e fez disso uma coisa legal. Além disso que eu não contei, minha mãe ficou viúva com 34 anos. Olha pra você ver. Então ela se viu assim, sozinha, com uma filha para criar, né? E ela se através reinventou. disso faz isso. E outra coisa, em plena pandemia, enquanto muitos estavam tristes, chorando, outros vendo live sertaneja, bebendo, enchendo a cara, as duas estavam lá e construíram um negócio de tanto sucesso como é hoje, né? Como a gente vê. Então a gente tem que saber olhar para as coisas e transformar. Sempre tem coisa boa, mesmo diante dos momentos mais caóticos. Gratidão, tá? Ela pediu para ficar 60 segundos, ela ficou 6 minutos, 10 minutos a mais. Eu tentei resumir. Mas eu super deixei feliz, porque Samara é muito importante. Samara a primeira, Maria Clara a segunda associada. E se essas duas não tivessem dado esse sim tão rápido, tão pronto, talvez as histórias de todas nós não estariam transformadas por causa disso. Então esses primeiros sims que a gente tem, eles são muito importantes. No começo eu não falava assim não, tá? Gratidão, viu? Gratidão.